Bem-vindo ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai falar do iOS 17.6. E aí vocês podem ter aquela dúvida, assim, mas você acabou de falar do iOS 18, assistiu o vídeo do Beta 4, do Beta 3, do Beta 2, do Beta 1 que está aí no seu canal, mas a 17.6 não é um retrocesso, é a versão regular que nós temos do iOS, então é aquela que você instala no seu celular quando necessariamente você não faz parte do programa de beta. E se você escutar um latido, peço desculpas para você, tem um cachorro latindo na rua, ele não para. Eu tentei esperar um pouquinho para gravar o vídeo, mas ele não está ajudando muito e eu queria passar essa informação para vocês. E gravar esse vídeo até foi um pouquinho complicado, por quê? Porque ele esquentou bem na atualização. Eu acho que essa é a primeira característica que eu posso citar para vocês. Quando eu instalei o 17.6 aqui no meu 15 Pro Max, ele esquentou bastante. E isso acaba inviabilizando um dos testes de vídeo que a gente faz para você lá no final do vídeo, que é a parte de performance. Então eu tive que aguardar ele esfriar e começar a gravar, porque senão eu ia acabar interferindo no resultado que quando a gente compara com os outros betas. Então, vamos a ele. Ele é o 17.6 na versão regular. Então, em tese, é a atualização que a Apple testou antes de colocar para os milhões de iPhones que tem em produção. Então, você poderia instalar essa versão aqui sem muito medo, mas sempre é bom acompanhar aí o que está acontecendo antes de instalar. Eu não recomendo você instalar logo no primeiro dia. Recomendo você assistir os vídeos, verificar se o pessoal nos comentários está relatando algum problema antes de você estar instalando na versão regular. A 17.6, então, ela veio com 1 GB, sendo que eu estava na 17.5.1, que é a última versão também regular. E vamos às configurações. Então, essa é a compilação de número 21G80 do sistema operacional. Se você testou a Release Candidate, faz parte do beta e colocou a Release Candidate, a última deve ter essa compilação também, e mostra que não houve muitas alterações da Release Candidate para a atual. E quanto ao firmware do modem, o firmware do modem continua a versão 1.70.02, ou seja, não houve atualização da 17.5 para 17.6 no firmware do modem, que representa que não há melhorias aí de conectividade entre o Wi-Fi, o iPhone e a rede LTE e o iPhone. Então, quanto a isso, a gente não houve nenhum incremento, nenhuma melhoria. A primeira alteração que eu encontrei foi lá em localização. Então, quando você vem em ajustes de localização, você vai entrar na parte da Siri e ela sofreu aqui uma atualização. Eu entendo que essa atualização é mais profunda do que aparenta, porque o que acontece? Quando a gente entrava aqui na parte de localização, eu tinha a opção antes de nunca e durante o uso do app, na parte da Siri. Agora ele vai sempre perguntar da próxima vez ou quando eu compartilhar. Então ele sempre vai perguntar para mim se a Siri vai ter acesso à minha localização da próxima vez, se eu vou permitir ou não, ou se não, quando eu for compartilhar a minha localização, a Siri vai perguntar se realmente é para ela acessar a parte de localização. Eu coloco aqui durante o uso do app, só deixei aqui na parte nova para testar o que isso daqui realmente fazia. Então a gente tem uma função nova e isso é uma atualização até mais profunda, não é meramente cosmético, tá? Porque envolve toda a parte de privacidade aqui. Essa versão também trouxe uma pequena alteração, vamos ver se aparece, que nem sempre acaba dando certo, quanto à animação aqui dos AirPods Pro, e ela também serve para reforçar uma atualização de firmware que a gente tem aqui nos nossos AirPods. É um negócio impressionante que o produto já está 2 anos em linha e eles continuam trabalhando em cima para nós. O Buscar também foi atualizado, agora ele permite que você consiga localizar sua Apple Pencil Pro pela rede Buscar-me. Isso funciona bem para o iPad, porque às vezes você não sabe onde está a caneta em casa mesmo, e aí você vai pela rede Buscar-me tentar localizar e é bem preciso na parte interna. Mas isso só funciona na nova Apple Pencil Pro. O aplicativo de podcasts também foi atualizado, agora eles acabaram mudando a parte de alguns ícones de localização. Na língua inglesa, como a gente já colocou em alguns vídeos, tem a parte de transcrição que é muito útil para quando você
só quer ler, então eu vou reduzir o volume aqui para a gente não ter problema de direitos autorais. E aqui, ó, vocês podem, conforme a pessoa vai falando, vai passando as letras. Então você vai aperfeiçoando o seu inglês, vai também, no ambiente barulhento, conseguir escutar bem aquilo que está sendo dito no podcast. Infelizmente, a gente não tem ainda a versão em português disso. Eu fechei o podcast para não impactar no uso do aparelho. Quanto à fluidez do sistema, vocês podem ver que ele está bem fluido. Tudo bem que é um iPhone 15 Pro, é o que a gente tem de melhor hoje na Apple. Às vezes a gente acaba tendo alguns engasgos e não é isso que está acontecendo. E agora eu vou testar a performance no Geekbench para vocês. Esse teste a gente sempre acaba fazendo porque é uma forma de a gente comparar a performance de uma versão com a outra, que muitas vezes vocês passam para a gente e falam assim, olha, essa versão está mais lenta, essa versão está mais rápida. Então, para a gente tirar a dúvida, a gente acaba utilizando essa métrica, ela tenta simular um uso. É claro que isso daqui não é orgânico, isso daqui é um teste de cálculos matemáticos, não é algo que efetivamente consiga reproduzir a sua experiência aí, mas é um medidor que a gente consegue ter. E ficou no single core com 2.915 e em multicore em 7.134. Vamos comparar com a versão anterior? Então, tenho aqui, ó, 2.915 pontos e 7.134 pontos. Eu tive uma queda pequena de performance em single core, comparando com a 17.5.1, e também tive uma queda de performance com o multicore de 7.134 pontos para 7.198. E agora a gente vai rodar também a parte de GPU. E se vocês não sabem, a parte de GPU é aquela parte que trabalha com a parte gráfica do iPhone, então jogos, renderização de vídeo, que é exibido na tela, tudo é feito através da GPU. E para vocês terem uma ideia de quanto isso é importante, isso custa caro. Se eu comparar um chip M4 com o iPhone, vocês vão perceber que a maior diferença está na parte de GPU. Então, isso demonstra o quanto é importante a gente não perder performance em GPU. E enquanto a gente estava gravando o vídeo para vocês, saiu a notícia que saiu o iOS 18.1 Beta 1, que é a parte do iOS que vai vir com a Apple Intelligence. Mas antes vamos colocar aqui e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no tema. Em GPU deu 27.394 pontos e se a gente comparar com o histórico, ele teve aqui até um acréscimo de 200 pontos, o que praticamente aí só perde para 17.5, então isso é muito bom. E como eu estava colocando para vocês, a gente acabou de saber que saiu o 18.1 no Beta 1, e por que isso é uma notícia importante e é interessante para a gente que gosta de acompanhar o mundo Apple, é que vai estar disponível aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai instalar. Eu vou instalar ele hoje no meu iPhone de produção, porque eu não tenho outro iPhone 15 Pro, que ele só vai rodar a parte de Apple Intelligence nele. E aí, se for o caso, eu tenho um baita trabalho aí para voltar o beta, mas o importante é mostrar para vocês que vai ter de funcionalidade. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a instalação, tá? Então você vai vir em atualizações betas, você vai clicar aqui no desativado. Eu coloquei a caneta aqui para não pegar o meu ID, tá? Aí eu vou vir em 18 Developer e volto. Eu alterei o perfil e aí não estava encontrando muito bem, que eu falei assim, mas a Beta 4, nesse daqui não tinha instalado nesse iPhone. Mas como é que você faz isso? É quando você vai lá na parte de Developer Beta, você vai em atualizar para o iOS 18. E aqui está o ponto 1 Beta. E ele está dizendo que é o preview e atualização do iOS 18, que vai ser lançado mais adiante, que introduz a parte inicial de Apple Intelligence. E a gente pode testar isso desde que coloque a Siri no US English, então no inglês americano, e está dizendo que não está disponível o Apple Intelligence na Europa e nem na China. Eu vou atualizar isso agora. Provavelmente vai levar um tempinho, vou colocar minha senha aqui. E se vocês me perguntarem se eu recomendo que vocês façam isso com o iPhone de vocês, a minha resposta é não. Porque aqui vai mudar muita coisa. Só que para o vídeo não ficar muito longo e também não perder o foco
que é o que a gente estava cuidando da versão regular, eu vou instalar e aí isso daqui vai ficar para um próximo vídeo com as principais alterações. Então se inscrevam no canal, comente aí se você já instalou, o que você está achando, e aqui vai levar mais cerca de 5 minutos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, peço que curtam, compartilhem. O feedback de vocês é muito importante para nós, deixa aqui o comentário o que está acontecendo com o seu iPhone. E no próximo vídeo a gente vai ter o iOS 18.1 com Apple Intelligence. Até mais, pessoal!